O que faremos como igreja? Será que nós vamos cruzar os braços e reclamar do governo? Essa é a solução? Então, se dá muito a importância de nós termos pessoas qualificadas nas nossas congregações, e eu até proponho um desafio, né? Você pastor, você líder de congregação, pega uma pessoa jovem na sua igreja, uma pessoa que você vê que tem as características do amor de Deus, que se importa com os outros e que talvez não esteja tendo uma oportunidade de se qualificar, de buscar uma qualificação. Paga a faculdade dessa pessoa, incentiva essa pessoa a fazer um Enem, dá um curso de reforço. Às vezes você tem na própria igreja uma pessoa ali que consegue te auxiliar, a capacitar, a preparar de uma forma melhor aquele jovem, para que a gente possa ter pessoas estudando assistência social. Porque a pessoa formada em assistência social, ela vai ser dotada de conhecimento principalmente dos programas sociais que são direcionados para poder alcançar a comunidade, a sociedade. Nós vemos quantos programas que tem, que o governo cria para poder beneficiar as pessoas, para poder cumprir esses princípios da Constituição. Porém, por falta de conhecimento, por essas pessoas, por N motivos, não conseguir chegar até um CRAS, a informação não chegar até ela, a pessoa fica às vezes ali sofrendo, passando dificuldade, sendo que existe um recurso, sendo que existe um meio, uma forma de como resolver o problema, a situação, mas aquele programa não alcança aquela pessoa. A informação não chega. Aonde que se resolve? Não chega. Então, nós precisamos ter pessoas que conheçam os programas sociais, que conheçam os caminhos dentro das estruturas governamentais para garantir que esses programas, esses benefícios se cumpram na nossa igreja. E não só também pessoas com a capacidade de conhecimento sobre programas sociais, mas também sobre o direito social. Que nós já participamos de várias situações onde todos os dados mostrava que a pessoa tinha direito àquele benefício e não recebeu, e foi importante acionar a justiça. E às vezes, por falta de conhecimento, a gente não tem noção sobre aquilo que as pessoas têm direito e não vamos em busca disso daí. Né? A própria palavra de Deus diz que nós perecemos por falta de conhecimento e de entendimento. Então se dá muito importante que a gente estimule pessoas formadas na área de direito, que se especializam em direito social, de ter assistente social formado. Porém, se você tem uma demanda, você não vai esperar que a pessoa faça 5 anos de faculdade, passe numa prova e possa atuar, mas você precisa procurar quem já esteja pronto, apto para te auxiliar, uma consultoria para te orientar. A igreja precisa contribuir. Tiago 1,27, ele vai dizer o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, nós temos aí em Tiago a evidência sobre a importância do papel social da igreja, de visitar os órfãos, as viúvas, nos seus problemas, né? De não se envolver com corrupção, não se envolver nos esquemas errados e inadequados, mas ele fala sobre a importância de ampararmos essas pessoas, de auxiliarmos essas pessoas, pessoas em condições de vulnerabilidade, pessoas que por N motivos eles talvez não estejam conseguindo cumprir o seu propósito, o seu objetivo, pais que não estejam cumprindo a sua paternidade, mães que não estejam exercendo a maternidade, faltas que tiverem sobre a vida dos filhos. Nós precisamos capacitar pessoas, levantar pessoas, qualificar pessoas para esse exercício na igreja. Gerenciando as demandas internas e externas.
é muito importante que a gente tenha esse consentimento. Eu preciso gerenciar, né, as demandas de dentro da congregação e as demandas de fora. Eu preciso entender que a demanda interna são dos membros, são das pessoas que fazem parte da minha igreja, da minha comunidade, da minha congregação. Não adianta eu ter programas, eu ter atividades que eu alcance aquele que está fora, sendo que o de casa eu não cuido. A palavra de Deus nos adverte acerca disso. Conforme diz lá em Gálatas 6,10, a Bíblia vai orientar que nós precisamos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Eu não vou entrar no mérito desses textos, porque não envolve somente essa conjectura, essa questão, principalmente, né, em 1 Timóteo, que ali vai falar do amparo, né, a viúvas, a pessoas desamparadas. Mas o que eu preciso extrair desse texto, e não estou praticando nenhuma heresia, é que eu preciso cuidar dos meus. Que eu preciso cuidar primeiro, né, como cristão, eu preciso cuidar primeiro da minha família, da minha casa, dos meus filhos. Nós, como igreja, precisamos primeiro cuidar dos nossos membros. Porque se eu não cuido de quem está do meu lado, de quem me serve, de quem me segue ali todo dia, de quem está comigo, como é que eu vou cuidar de quem está lá fora? Então, é muito importante o posicionamento evangelístico da igreja. Mas eu preciso entender que quando eu cuido das pessoas, e aquelas pessoas ganham orientação, apacentamento, cuidado e solução para a vida delas, isso também vai ser uma forma de evangelizar, de atrair pessoas. Porque as pessoas vão ver o resultado da função da igreja na vida daquelas pessoas. Eu não estou aqui querendo dizer que porque uma pessoa vai ver que a outra está recebendo a cesta básica da igreja e que isso vai atrair ela para cá. Certo? Mas a nossa intenção não é só de ficar dando cesta básica, mas gerar transformação sobre a vida daquela pessoa. Gerar mudança. Fazer com que aquele que não tem amparo, que possa ter um suporte. Aquele que não estuda, passe a estudar. Aquele que não está trabalhando, que passe a trabalhar. Aquele que está sendo auxiliado, que seja auxiliado até que ele construa autonomia para poder produzir. E é esse resultado que nós precisamos gerar nas pessoas e que precisa influenciar as demais que estão desamparadas. Elas precisam enxergar essa função da igreja. E eu gostaria de chamar sua atenção para um ponto sobre uma nova realidade no pós-pandemia, que é o empobrecimento das famílias. E esse aqui é um ponto muito sério. Muitas pessoas, eu falo do meu rol de conhecimento, né, que é muito limitado, mas conversando com outros amigos de outras congregações, de outros estados, a situação é muito diferente. Né? A gente tem uma classe de pessoas que não conseguiu ter uma ascensão salarial. E com o aumento do custo de vida, os acessos dessas pessoas ficaram limitados, ficaram comprometidos. Então, essa pessoa até manteve o seu emprego, porém, o custo de vida dela aumentou. E o poder de compra, o poder de alcance daquela pessoa para ter qualidade de vida diminuiu. E muitas pessoas que empobreceram, né? Antes da pandemia você tinha um mercado mais aquecido, né? Esse mercado deu uma desaquecida em vários ramos. Então, existiam pessoas que antes ganhavam 10 e hoje ganham 6. Pessoas que ganhavam 6, hoje ganham 3. Pessoas que ganhavam 3, hoje ganham 2. E isso faz com que alguns acessos fiquem comprometidos. E hoje a gente encontra muitas pessoas, por exemplo, que tinham um patamar de vida de 5 e hoje está ganhando um salário mínimo. Só que aquela pessoa, ela tem 3, 4 membros naquela família e aquele recurso não dá. E as necessidades começam a vir. E eu já acompanhei situações até do seguinte, da pessoa que tem assistência de benefícios, tem uma qualidade de vida maior sobre aquela pessoa que está trabalhando, mas com uma remuneração baixa e não busca aquele benefício. Porque antes ele tinha uma vida estável, de classe média baixa ali, mas hoje a remuneração dele está na realidade de uma pessoa pobre que precisa daquele benefício.
Mas sabe o que acontece? Aquela pessoa, ela se sente envergonhada. Para ela é uma humilhação, é um vexame. Nós já acompanhamos pessoas que estavam tendo necessidade dentro de casa, faltando coisas dentro de casa. E a gente chegar e conversar com o cara, com o chefe da família, e dizer, não, a gente vai acompanhar vocês, vamos lá no CRAS, a gente tem uma pessoa lá que vai nos ajudar, vamos ver, analisar o perfil, o que é que pode ter de acesso, existe alguma coisa que pode auxiliar vocês aqui. O assistente social vai vir, vai ver a realidade de vocês, tem essa demanda, tem esse gasto elevado aqui com medicação, talvez a gente consiga aqui um suporte nessa alimentação, ou então venha um suporte alimentar para equilibrar, e ele tomar aquilo como uma afronta. Não, eu vou dar um jeito, não, eu vou trabalhar mais. E aí o que acontece? Aquela pessoa arrumou um segundo emprego, ele passou a ter que dedicar muito mais tempo, tendo que se virar em 2 empregos para suprir uma demanda de casa, e isso comprometer a qualidade de vida dele, o tratamento com a esposa, o acompanhamento com os filhos e a frequência dele na igreja, a participação dele na igreja. Então, nós precisamos estar qualificados para lidar com essas situações, para amparar as pessoas nessas situações. Atuações prioritárias. O que é que não pode faltar? Primeiro ponto, alimentação. Eu botei entre parênteses aqui, nutrição. Por quê? Porque o fato daquela pessoa ela ter acesso à alimentação não quer dizer que ela esteja tendo um acesso à alimentação adequada, que ela não esteja tendo a nutrição adequada. Às vezes a pessoa não tem acesso por gosto, não come bem, não acessa todas as vitaminas e nutrientes, não come mais coisas saudáveis, porque, de fato, ela não quer, ela não gosta, é questão de apetite, de gosto. Mas às vezes a pessoa não tem acesso. A gente vive hoje uma realidade social que as coisas naturais, né, estão mais caras do que as coisas industrializadas. É mais caro você pagar um suco natural do que um refrigerante. Né? É mais barato você acessar um alimento enlatado, né, transgênico, do que um alimento natural. Então, nós precisamos, como igreja, ter essa visão e passar essa visão para a igreja sobre o tipo de alimentação que nós estamos tendo, sobre o equilíbrio de alimentação que é necessário e se as pessoas estão tendo poder aquisitivo para acessar essa alimentação. A questão da saúde familiar. Eu coloquei aqui a questão, né, urologia, que é a saúde do homem, ginecologia, a saúde da mulher, pediatria, a saúde da criança, né, e o dentista, que é para todos. Quantas famílias nós temos acompanhado que o homem tem 4, 5 anos ou mais sem conseguir fazer? Ele vai para o sistema de saúde, tem uma burocracia, vai para uma fila, tem um dia do mutirão, ele está trabalhando e não consegue, e o cara não faz um check-up, não vai no cardiologista, tem uma pressão alta e não sabe, tem uma diabetes e não sabe, não consegue identificar os sinais. A mulher, anos sem fazer um preventivo. As crianças, anos sem ir no pediatra, sem tomar um remédio de verme, sem ter uma complementação, uma suplementação alimentar. Chega a dar dó, às vezes, quando a gente vai nas casas e vê as crianças com os dentes cheios de cárie. E às vezes está ali, está a mãe, está o pai trabalhando, mas você vai para um tratamento dentário, né? Uma limpeza, né? Eu digo baseado na minha cidade, uma limpeza para uma criança hoje é R$ 120. Uma limpeza básica. Aí uma criança dessa que tem que fazer um tratamento, né? A gente acompanhou casos aqui que o custo ultrapassou os R$ 1.000. Como é que aquela família vai pagar esse tratamento? Então, eu preciso apelar à sua consciência de que nós precisamos nos atentar para esse ponto, né? E, primeiro, incentivar as pessoas que têm capacidade de evoluir, né? Para poder produzir mais e ter acesso a isso. Precisamos orientar, conduzir, e, se for necessário, ter uma plataforma para isso. Precisamos aproximar as pessoas que não têm condições de produzir para ter acesso sobre os programas do governo e até, quem sabe, a gente construir essa parceria através da própria igreja, através de um projeto, de um mutirão, de chamar a instituição lá do governo, de chamar o CRAS, de chamar uma empresa, um particular, trazer o problema, trazer a situação, trazer à tona e aproximar essa estrutura
né, do Estado, da iniciativa privada, para a necessidade das pessoas que aqui estão. Porque você fazer justiça social é uma forma de você combate violência com justiça social. Quando você pega o ser humano e trata ele com dignidade, com respeito, da forma que ele merece, ele se sente valorizado, ele se sente humano de verdade. Questões da moradia, a gente sabe dos programas que tem, né, no país acerca principalmente das casas do Minha Casa Minha Vida, né? A questão do vestuário adequado, né, principalmente em locais de bastante frio, né, que tem períodos muito frios. Aqui na minha cidade não faz frio de jeito nenhum. Aqui a temperatura mínima que faz é 19, 20 graus. Mas existem localidades no Brasil que o frio é muito intenso. Então, é necessário que a igreja esteja qualificada e atuante nessas frentes, para garantir com que os membros tenham acesso à alimentação, à saúde adequada, à moradia adequada, vestuário adequado, aproximar as pessoas que não têm esse acesso às estruturas de governo, promover projetos que estimulem isso, né? A gente sabe que tem igrejas que têm um potencial de ação muito forte e outras não, né? Existem igrejas hoje aí que é um sacrifício, que o pastor não consegue tirar nenhum salário mínimo, né? Eu conheço muitas realidades dessas, que o pastor não tira um salário mínimo para ele. É uma ajuda de custo ali que paga uma água e uma conta de água, uma conta de luz, que ele tem que se virar para trabalhar fora ainda. Além de fazer todo o trabalho da igreja, ele tem que se virar fora, né? Para poder ter o sustento sobre a sua família, sobre a sua casa. Atuações secundárias, educação básica, né? De que forma a igreja pode auxiliar na questão da qualificação, né? Da educação básica, da educação primária, na creche escola, a questão da qualificação profissionalizante, jovens e adultos trabalhando, e o ponto da reabilitação social. Nós sabemos dos desafios que há na educação básica, né? Principalmente na questão de alfabetização. Nós vemos aí esse período de férias, né? A realidade de muitos pais que não têm com quem deixar seus filhos e ficam naquela loucura. Então, a importância da igreja, né, ter esse papel social, esse papel educacional, de auxiliar na formação das crianças, né, dos adolescentes, né, de construir projetos de colônia de férias, por exemplo, para amparar. Existem pais que trabalham, não tem com quem deixar e fica aquele se vira no 30, né, nos 30, para poder dar solução, né, de que forma que nós poderemos alcançar as nossas crianças e intensificar esse preparo dela, esse processo de alfabetização, para que a nossa criança, que às vezes está lá na escola pública, que não tem acesso a uma educação de qualidade, ela possa ter um nível equiparado com aquele filho da pessoa que tem um poder aquisitivo maior e que tenha um preparo e uma qualificação melhor, tenha uma estrutura melhor, professores melhores, né? Então, nós como igreja precisamos contribuir para isso. Outro ponto, qualificação profissionalizante. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? Talvez, eu já tive um colega pastor que falou assim, isso é uma das coisas que lhe desqualifica para um pastor, mas essa é a minha visão, meu posicionamento, e no meu exercício pastoral eu vou lutar por isso. Não existe a possibilidade, eu tenho evidência bíblica para isso, para uma pessoa fazer parte, que faz parte da igreja, sendo jovem, homem ou mulher, que esteja apto para o trabalho, em idade hábil para o trabalho, que tenha saúde para trabalhar, que ela não esteja estudando ou trabalhando. Eu aprendi dessa forma. Você só tem dois caminhos. Ou estuda para vender o capital intelectual, ou trabalha para entregar o serviço braçal mesmo. Ou pega peso, ou então vai raciocinar. Então, nossos jovens e as pessoas com idade apta para trabalho precisam estar estudando e trabalhando. E a igreja precisa incentivar isso. A igreja precisa estimular a qualificação profissionalizante. É importante termos acadêmicos, especialistas, sim, ótimo. Se tiver essa condição, essa estrutura para o público, para o privado, vá.
Mas fora disso, a qualificação profissionalizante para aquela profissão de atuação do mercado, que é um eletricista, é um encanador, é um mecânico, é um frentista, é um atendente de farmácia, que geralmente são cursos ali de 6 meses a 1 ano, que a gente pode fazer esses cursos dentro da própria igreja. A gente pode aproximar as escolas, a gente pode pegar pessoas formadas na igreja e qualificar para gerar um diferencial sobre os nossos membros. E os nossos jovens precisam estar trabalhando e estudando. Estudando e trabalhando. Não existe a possibilidade de uma pessoa que se diz cristã, que conhece a Bíblia, de não produzir, de aceitar o espírito da preguiça sobre ela. Tem que ler a orientação de Salomão quando ele mandou ir ter com as formigas, preguiçoso. Então, preguiça não combina com crente. Crente tem que estar estudando, evoluindo, se qualificando e trabalhando. E um outro ponto de extrema importância é a questão da reabilitação social, né? É muito importante esse ponto da questão da reabilitação social, porque nós encontramos pessoas, né, em estágio de dependência alcoólica, independência química, com transtornos mentais. E hoje nós temos uma condição de governo que não há esse amparado a nível de estrutura pública. Quantas famílias que nós temos a realidade aí de que, né, o filho está lá nas drogas, está lá no vício do álcool, que está com algum transtorno psicológico e não tem condição de ter acesso a um tratamento psiquiátrico, que não acessa um centro de recuperação, um centro de reabilitação. Hoje nós vemos até os desafios de centro de recuperação que funcionam, né, debaixo do milagre de Deus. Uma família lhe dá um valor, outra família dá outra, para poder auxiliar, para poder amparar. Nós auxiliamos um projeto aqui em nossa cidade nessa estrutura. Eles não têm amparo psicoterapêutico, psiquiátrico, ali através da fé do Espírito Santo que gera transformação, mas é um pastor, uma pessoa que está à frente e tentando contribuir. Aí uma família ajuda com valor, uma família ajuda com a outra, um parente leva um alimento, outro leva uma placa de óleo, outro leva um saco de batata para tentar manter aquela estrutura ali, porque aquela pessoa não tem mais como conviver em sociedade. E é necessário ter estrutura como essa. Então, as igrejas que não têm amparar, que não têm condição financeira de gerar um projeto desse, ela precisa contribuir com esses projetos, se unir com outras para poder estabelecer esse projeto. Ver as formas que o governo disponibiliza para que trabalhos como esse iniciem. E as igrejas grandes, né, aí fica uma reflexão, as igrejas grandes que têm potencial precisam iniciar esses trabalhos. Eu sei que muitas têm, mas existe muitas que têm potencial de fazer, mas não entregam.